Com a chegada prevista de mais vacinas ao DF, a Secretaria de Saúde confirmou: vai começar a vacinação para pessoas com 58 anos sem comorbidades. Quem tem as informações é o André Anelli. E aí, André, já começou o agendamento da vacinação? Boa noite para você. Começou sim, Vitória. Boa noite para você, boa noite a todos. Esse grupo de pessoas com 58 anos sem comorbidades já pode começar a se vacinar a partir de amanhã, é claro, logo após o agendamento junto à Secretaria de Saúde. Isso porque, de acordo com a Secretaria da Casa Civil do Distrito Federal, de acordo com o secretário Gustavo Rocha, são aguardadas novas doses da vacina Pfizer-BioNTech, no mais tardar até amanhã. São esperadas 30.420 doses. A maior parte vai ser destinada a vários profissionais, como, por exemplo, da educação e também trabalhadores da segurança e do transporte aéreo. Essas doses também vão ser destinadas a deficientes e mulheres que acabaram de ter filhos. E hoje também, o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, reforçou a meta e disse que agora a meta é diminuir a faixa etária a cada semana, ou seja, a cada semana cai um ano de idade, de acordo com o secretário. Lembrando que quem fizer o agendamento tem um prazo de 5 dias para tomar a vacina. Agora, importante lembrar, Vitória, você também que está assistindo ao SBT Brasília, mesmo com a vacinação, é preciso ficar atento ao vírus. A gente atualiza aqui a taxa de transmissão do coronavírus no Distrito Federal, que chegou a 1,01. Essa taxa aumentou, ou seja, cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 101. Isso faz com que a pandemia vá aumentando aqui no Distrito Federal. E atualização também no número de mortos desde o início da pandemia. Agora já são 8.826 óbitos. Vitória. Obrigada, André. A vacinação está andando, mas tem que manter os cuidados, né? Obrigada pelas informações. E o consórcio Brasil Central, formado por 6 estados e o Distrito Federal, pediu hoje à Anvisa que estenda ao grupo a autorização dada ao consórcio Nordeste para a importação emergencial da vacina Sputnik contra a Covid-19. O consórcio negocia a compra do imunizante diretamente com o Fundo Soberano Russo. Amanhã, os governadores vão se reunir para tratar os próximos passos para a compra das vacinas. Semana passada, a Anvisa autorizou que governadores do Nordeste importem de forma excepcional e limitada doses não só da Sputnik, mas também da Covaxin. O Distrito Federal foi condenado a indenizar um idoso de 80 anos que teria recebido a vacina de vento. A gente mostrou aqui no jornal. O caso foi no dia 2 de fevereiro, no posto de saúde 1 do Gama. Familiares filmaram o momento em que o idoso teria sido vacinado, mas a seringa estaria vazia. A juíza entendeu que houve conduta lesiva do Estado e condenou o GDF a pagar R$10 mil por danos morais, mais R$480 pelos exames feitos pela família, para comprovar que não houve vacinação. O idoso terá direito a outra dose de vacina. O GDF afirma que não houve erro e que não há dano a ser indenizado. Cabe recurso da decisão. A CPI da pandemia quer nesta semana explicações sobre o chamado Gabinete Paralelo, um grupo extraoficial que teria aconselhado o presidente Jair Bolsonaro a tomar decisões no enfrentamento da Covid. Os senadores querem convocar pessoas que aparecem em um vídeo que registrou uma reunião do grupo. Senadores de oposição ao governo que atuam na Comissão Parlamentar de Inquérito querem votar nesta semana requerimentos para convidar o deputado e ex-ministro Osmar Terra e convocar o médico virologista Paolo Zanotto. Os dois aparecem na gravação de uma reunião do chamado Gabinete Paralelo, realizada em agosto do ano passado no Palácio do Planalto. O vídeo foi divulgado na última sexta-feira pelo site Metrópolis. O ex-assessor especial da Presidência da República, Arthur Weintraub, que seria um dos organizadores do suposto gabinete, em vídeo publicado neste fim de semana ao lado do irmão, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, negou a existência de um grupo paralelo e disse que recebeu do presidente Jair Bolsonaro a missão de fazer contatos científicos sobre tratamentos contra a Covid. Os contatos que eu fiz foram feitos com outros pesquisadores, com outros médicos,
num momento que não havia vacinas, não havia alternativas para a vida. Como é que você vai salvar? O relator da CPI, Renan Calheiros, disse em entrevista ao SBT Brasil que esse será um dos principais focos de trabalho desta semana. E ressalta que, além dos riscos de não seguir a ciência, o gabinete paralelo formulava políticas públicas na contramão do Ministério. Eles estabeleciam prioridades, políticas públicas e obrigavam, como política pública, o tratamento precoce e o uso da cloroquina. A dúvida que se tem, e por isso estamos investigando, é quem definiu a utilização desses medicamentos no tratamento precoce, com dinheiro público. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, volta a depor amanhã na CPI. O objetivo dos senadores de oposição é demonstrar que o médico não tem a autonomia que diz ter para comandar a pasta. A reconvocação ganhou reforço depois do depoimento da médica Luana Araújo na semana passada. Ela foi convidada por Queiroga para integrar o ministério, mas teve seu nome vetado. Na quinta, a comissão vai ouvir o primeiro governador. Será Wilson Lima, do Amazonas. O depoimento foi antecipado depois da operação da Polícia Federal na semana passada, que apura desvios na aplicação de recursos de combate à Covid-19. A segunda-feira começou complicada para muito trabalhador aqui no DF, que depende do transporte público. 441 ônibus da Marechal não rodaram, o que afetou a rotina dos moradores de 8 cidades. A repórter Vanessa Vitória está lá na rodoviária do Plano Piloto e conta pra gente como que tá essa movimentação na volta para casa. Os motoristas já voltaram, VV. Boa noite. Olá, Vitória, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Voltaram sim, situação normalizada. Por volta das 5 da tarde, os rodoviários voltaram ao trabalho, já que a Marechal efetuou o pagamento do ticket de refeição que estava atrasado. A movimentação agora aqui na rodoviária do Plano Piloto é bem tranquila. A gente vê uma fila ou outra, mas os ônibus estão chegando a todo momento. A empresa responsabilizou a Secretaria de Transporte e Mobilidade por atraso no repasse dos recursos do complemento tarifário referente à segunda quinzena de maio, o que, de acordo com a Marechal, acabou comprometendo o crédito do ticket de refeição e das horas extras. A CEMOB informou que acompanhou toda a paralisação dos 2.300 funcionários da Marechal e determinou que as outras empresas de ônibus fizessem reforço das linhas nas regiões que foram afetadas, como Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, Guará 1 e 2 e parte do Parkway. Então, Vitória, com o fim da paralisação, quem precisa do transporte coletivo usa o ônibus da Marechal, vai poder aí dormir um pouquinho mais tranquilo, sabendo que amanhã não vai passar sufoco, né? Eu volto com você. Ainda bem, né, VV? Obrigada. Um novo negócio no mercado pode atrair quem precisa de carro, mas não quer exatamente comprar um. É um tipo de aluguel de veículos. Você paga por um pacote de serviços e nada de se preocupar com IPVA, seguro e manutenção. Levar para casa um carro sem precisar pagar entrada, fazer financiamento e depois não ter o trabalho de vender. É isso que a Assinatura de Veículos oferece. Antes só existia o aluguel de curto prazo, mas agora a pessoa pode passar pelo menos um ano com o automóvel. Uma das principais vantagens do veículo por assinatura é a possibilidade de você estar de carro zero sempre, de 0 km, sem se preocupar com IPVA, com emplacamento, com manutenções, né? O serviço de carro por assinatura permite que o condutor pague um valor único pelo pacote e já tenha todos os custos de manutenção, documentação, seguro e revisões obrigatórias incluídos. Porém, despesas com combustível, multas e estacionamento, por exemplo, ficam por conta do motorista. Quem alugar o carro pode incluir até 4 pessoas para dirigir sem custo adicional. Uma regra para assinatura é que a pessoa não pode rodar mais de 3.000 quilômetros por mês. A gente cobra também a quilometragem excedente. Então, ele andou 4.000 quilômetros, a gente vai calcular 1.000 quilômetros excedente no preço do plano da franquia dele. Esse número é cumulativo. Se o motorista andar 1.000 quilômetros em um mês, por exemplo, no outro ele pode compensar. Para quem quer trocar de carro e optar pela assinatura, a empresa também compra o veículo usado.
Segundo a Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis, o aluguel de carros cresceu muito nos últimos anos. A modalidade atingiu aproximadamente 8% do total da frota do setor no primeiro trimestre de 2021. A frota do ramo de locação de veículos é de 1.007.000 veículos. O empresário Bruno Sartório colocou na ponta do lápis os gastos com o carro zero e da assinatura e decidiu pela segunda opção. A vantagem não apenas financeira. A financeira já é muito alta, mas existe também uma vantagem de você não ter que se preocupar com a venda do carro, não ter que administrar pagamento de boleto de PVA, a multa chega para você de uma forma muito mais fácil para você pagar, inclusive. Este economista explica que entre alugar e comprar um carro à vista, a compra ainda é mais vantajosa. Mas se a pessoa tiver que pagar juros de financiamento, pode começar a pensar na modalidade de assinatura. Para quem está na dúvida entre alugar um carro ou comprar um carro financiado, em geral, considerando todos os custos e o conforto, isso traz algumas vantagens financeiras e representa algo que já existia para o mercado de luxo, já era utilizado pelo público alta renda e que agora abre as portas para um percentual maior da população. Já tá os meus outros 2 carros em casa à venda para a gente pegar tudo por assinatura. Nosso jornal volta já. Um projeto aprovado pela Câmara Legislativa estabelece metas de energia solar para a administração pública. Economia que vem do sol, energia limpa que gera sustentabilidade. De acordo com a ANEEL, existem 3.534 usinas fotovoltaicas em funcionamento em todo o Distrito Federal. Micro e mini geradores particulares que abastecem casas, comércios e órgãos públicos. Na energia solar, ocorre um processo eletrônico. Você tem a placa de energia solar, que normalmente é feita de silício, ou seja, é feita de pedra, e quando a luz bate sobre ela, instantaneamente surge uma corrente elétrica. Então você tem uma geração de energia limpa, porque ele não queima nada e não solta nenhum gás de efeito estufa, e também silenciosa, porque ela não tem nenhuma peça móvel para ficar fazendo barulho. A ideia de um projeto de lei aprovado pela Câmara Legislativa é fazer com que essa fonte de energia natural esteja disponível em todos os órgãos públicos. Atualmente, existem apenas 14 usinas instaladas em repartições. Agora, o texto do PL está nas mãos do governador. Todos os prédios da administração pública vão ter que se adequar a metas progressivas para poder utilizar energia renovável. Isso vai ser progressivo ao longo dos anos, começando com, até 2022, 25% de todos os prédios públicos, chegando a 100% da capacidade total de geração de energia vinculado a esses equipamentos públicos no ano de 2030. A Câmara Legislativa do DF já tem uma mini usina fotovoltaica. São 357 módulos distribuídos na cobertura do plenário e do auditório, que correspondem a uma área de 1.382 metros quadrados. A solar se utiliza o sol, gera energia, entra na SEB distribuição, gera uma economia financeira para o erário público e a questão maior dessa energia é a questão da sustentabilidade, como dito. Desde que a mini usina foi instalada, ela já produziu energia suficiente para abastecer 117 casas populares. Deixou de jogar no meio ambiente mais de 2 toneladas de CO2, o equivalente a 13 árvores plantadas, como mostra este painel instalado aqui na Câmara. Atualmente, o sistema, que ainda está em teste, é responsável por 7% da energia total consumida pela CLDF mensalmente. E espero que o Poder Executivo e o Poder Judiciário possam também iniciar, nem que seja como nós iniciamos, com 5%, podendo se chegar aí até metade da geração de energia para uma energia limpa, que isso aí é o futuro. Clima do Distrito Federal que cumpre os requisitos e incentiva a produção de energia natural, que em tempos de seca ganha ainda mais força diante dos temores de uma crise hídrica. Um dos pontos muito discutidos no mundo, depois do coronavírus, é a crise climática.
Então, vários países, dezenas de países, já adotaram metas de redução da emissão de gás de efeito estufa para zerar toda a emissão até 2050. E uma forma de você gerar energia para o país crescer sem emitir gás de efeito estufa é através da energia solar. A gente volta já. Falta menos de uma semana para a Copa América e o estádio Mané Garrincha é palco da abertura da competição. O primeiro jogo será entre Brasil e Venezuela e eu fui lá conferir como está a preparação. Vai ser uma Copa América bem diferente. Uma das mudanças será nas arquibancadas. Elas estarão vazias. A emoção das partidas será transmitida pela TV. O Estádio Nacional Mané Garrincha será um dos palcos da competição. Em menos de 10 dias, os jogadores vão estar na área. A abertura está marcada para 13 de junho neste gramado, que inclusive está um tapete, pronto para receber os 8 jogos que vão rolar por aqui. A grama holandesa foi plantada há cerca de 15 dias. Máquinas de iluminação artificial são usadas para compensar a sombra em alguns pontos do campo. A tecnologia mantém tudo assim, verdinho. Ela serve para compensar a posição geográfica do estádio, onde o sol não é uniforme. Também nos lugares onde há um carrinho mais forte ou uma pequena área que teve muito jogo intenso ali e a grama saiu danificada do jogo, a gente entra com iluminação no dia seguinte para a grama crescer mais rápido, entra com irrigação. A irrigação é feita sempre 2, 3 vezes por dia, a menos que chova, para que a grama se recupere o mais rápido possível. Todos os jogos vão ser cumpridos protocolos de segurança sanitária para evitar o contágio da Covid-19. Para entrar na arena, por exemplo, as delegações e todos os outros envolvidos na organização farão testes para descartar a presença do novo coronavírus. A gente combina com um laboratório, ele vem aqui, faz o teste em todas as pessoas que vão trabalhar, inclusive a imprensa, no dia anterior. E só recebe a credencial quem receber o negativo no teste. Nesse caso, o negativo é o positivo. O negativo você não tem o vírus, então você pode receber a sua credencial e vir trabalhar no dia do jogo. As 10 seleções que participam desta edição estão divididas em 2 grupos com 5 times em cada. Os 4 primeiros avançam para as quartas de final. Brasil e Venezuela abrem a Copa América no Mané. É a seleção brasileira aqui na nossa casa. Copa América é tradição em unir a nação com a mesma camisa em frente à TV. É tradição em grandes rivalidades. O sangue latino em disputas emocionantes. Dia 13, a nossa seleção joga em casa, em busca de mais uma taça. A partir das 6 da tarde, direto do estádio Mané Garrincha, em Brasília, tem Brasil e Venezuela. Copa América no SBT. A nova tradição do brasileiro. E a gente fica por aqui. Obrigada pela audiência, uma ótima noite e até amanhã. Tchau.